Formar um país, tudo começa pela educação, é um conceito que todos têm em mente, né? A educação é a ferramenta básica para uma transformação social. Os números da educação brasileira demonstram que ainda temos muito o que melhorar se quisermos percorrer um caminho melhor na qualidade do nosso ensino. Para se ter uma ideia, 7 em cada 10 estudantes do ensino médio têm nível insuficiente de conhecimentos em português e matemática. Recentemente, uma pesquisa avaliou a qualidade da educação em 65 países e neste levantamento, o Brasil ficou na modesta 53ª posição de 65 países avaliados. Mas para que o Brasil possa ter um futuro melhor, um futuro mais decente, a partir da educação, por onde que deve começar essa mudança no campo educacional, né? E por que ainda estamos patinando num assunto que é tão importante para todos nós e para o nosso futuro? Sobre esse assunto eu vou conversar aqui no estúdio com a professora da Universidade Federal do Paraná, Ana Maria Lieblich, que é mestre em educação pela UFPR, doutora e pós-doutora em educação pela USP, a Universidade de São Paulo. Tudo bem, professora? Tudo bem, bom dia a todos. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. É uma honra estar aqui. É sempre importante a gente falar de educação, né? E todos têm esse tema em mente quando a gente pensa realmente num futuro melhor para o nosso país, e principalmente nesse momento, inclusive, turbulento que a gente passa. Mas, enfim, por onde, na sua opinião, deve começar a mudança quando a gente pensa em melhorar a nossa educação? É algo bastante difícil, porque a educação não depende apenas de um fator. São vários fatores que estão envolvidos nessa questão de dizer melhorar a educação. O que é qualidade, né? Poderíamos começar por ali. Mas se tivéssemos que pensar no que poderia ajudar nessa questão de melhoria da educação, eu começaria pela família. Acredito que antes da escola a educação se dá em casa com os núcleos familiares pequenos. Primeiro os pais, depois os avós, depois sai um pouquinho desse núcleo muito restrito para poder chegar depois na escola. Uma criança, quando chega à escola, ela vai ser instruída do saber que foi construído pela humanidade. E a professora, a escola em si, tem por função também manter esses valores. Hoje o professor tem que ensinar a pedir por favor, com licença, obrigado, quando isso deveria vir já de casa. Facilitaria o trabalho e não teríamos que trabalhar com conteúdos e com valores. A escola mantém os valores da família, ou pelo menos tenta manter, mas só isso não é suficiente. E atribuir à escola somente a responsabilidade pela fragilidade da nossa educação não é adequado. Ou pelo menos famílias que acreditem que elas podem mudar o mundo. Ou seja, muitas pessoas acreditam que a criança bem educada é bem educada em casa, independentemente do conteúdo escolar. É claro que o conteúdo escolar é importante, né? Mas a base da formação de um cidadão tem que ser dentro de casa, é nisso que a senhora acredita? Com certeza, porque se a criança vem com esses valores de casa, é um trabalho mais leve para o professor, que tem sim a função de transmitir para essa criança o que foi construído mesmo, o saber. Então, uma criança que não aprende matemática, que não aprende português, podemos atribuir parcialmente à família essa responsabilidade. Os pais deveriam se envolver mais, muito mais, com o trabalho escolar. Verificar o que o aluno traz, quais são as necessidades dele, o que ele fez na escola, o que ele precisa fazer em casa. E hoje as famílias trabalham, pai e mãe trabalham, essa criança fica aos cuidados de outras pessoas que, evidentemente, não têm os mesmos valores necessariamente que os pais. Eu acredito que se as crianças viessem para a escola melhor formadas em termos de educação, porque o nosso ministério aqui é Ministério da Educação e Cultura, mas muitos países têm ministérios da instrução pública. É isso que nós deveríamos pensar. A educação é de casa, a instrução vem da escola. Talvez, dessa maneira, conseguíssemos melhores índices nesses testes que são feitos, que apenas indicam o lugar onde nós estamos. Por falar em índices, né, a gente separou aqui uma reportagem feita pelo portal G1 em 2017, e creio eu que os números não mudaram tanto, né, de um ano para o outro.
Olha só, nós vamos colocar para você aí a reportagem feita pelo portal G1, com dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, divulgados pelo MEC, o Ministério da Educação e Cultura. Nessa reportagem, 7 de cada 10 alunos do terceiro ano do ensino médio têm nível insuficiente de português e matemática. E entre os estudantes dessa etapa de ensino, menos de 4% têm um conhecimento adequado nessas disciplinas. Eles fazem uma divisão, né, entre conhecimento insuficiente, de 0 a 3, entre 4 e 6, os alunos têm um conhecimento básico e a partir de 7 até 9, conhecimento adequado. Então, nessa faixa de 7 a 9, só 4% dos estudantes do ensino médio do país têm um conhecimento adequado, o que é um dado alarmante, não é, professor? É muito, muito grave. Porque se você não tem o domínio do idioma, na comunicação, na fala, na leitura, e você não tem domínio, rudimentos básicos da matemática, você não consegue dar e saber se o troco está certo. Você quer pedir um momento, uma carta de apresentação, ou até pedir um emprego, se você não souber escrever o teu currículo, você não consegue. Então, basicamente, português e matemática deveriam ser muito bem aprendidos. Todas as áreas são importantes, com certeza. Nenhuma delas, eu diria que tem que sair do currículo. Mas português e matemática deveriam, sim, continuar sendo tratadas, talvez como rainhas da educação, ou talvez como sendo, naquele momento escolar, base para todo o resto que vem depois. E a professora fala com propriedade porque a área de formação sua é matemática, não é? A minha área é matemática, trabalho com artes visuais também, que são as formações, e eu acho que todas as áreas são importantes. Não que uma seja mais do que a outra. Mas para conviver nesse mundo, hoje nós precisamos, sim, que sejamos capazes de nos comunicar, que sejamos capazes de escrever um texto adequado, que sejamos capazes de entender que o mundo vive a partir de números, de dados, de gráficos, e nós não conseguimos fazer com que o nosso aluno se aproprie desse saber. A formação do nosso professor é falha, nós deveríamos aprofundar efetivamente todo esse conteúdo, mas nós não fazemos isso. Nós trabalhamos com coisas periféricas que também são importantes, mas talvez se deixarmos de lado português e matemática, nós teremos a continuidade do que está acontecendo agora. Agora, os números da educação, do ensino básico, não são tão ruins como os números do ensino médio no Brasil. Várias pesquisas já mostraram isso. Ou seja, até nessa questão de português e matemática, professor, os alunos do ensino básico não têm conhecimentos tão ruins. Mas a partir do ensino médio há esse descompasso e parece que não há um segmento, né, desse conhecimento. Por que há essa ruptura justamente nessa fase tão importante e que o jovem, inclusive, tem que decidir o seu futuro nessa fase, né? Veja, na verdade, a criança adora ir para a escola quando é pequena. Ela tem toda uma vontade de ter o seu caderno, o seu lápis. Eu não sei o que acontece durante esse percurso que ela vai perdendo o encantamento. Talvez os nossos professores não sejam capazes ainda, ou talvez perderam a capacidade de encantar a criança pelo saber, pelo conhecimento, pela ciência. E se a criança perde o encantamento, ela vai começar a encontrar dificuldades, porque ela, para aprender, tem que se esforçar. Ela tem que ler, ela tem que estudar, ela tem que fazer uma pesquisa, ela tem que atender ao que o professor está pedindo. Talvez uma alternativa seja o que muitos países têm feito, inclusive Finlândia, Estônia, né? Da qual você é descendente, né? Os países têm feito isso, né? Ou seja, a partir de certa idade, eu não sei exatamente qual, mas o estudante já não tem a divisão de português, matemática, geografia e física, e sim um ensino global de alguma coisa que todas essas áreas estão interligadas. É uma maneira, talvez, de... Já poderia ser. Há muitas tendências pedagógicas, algumas deram certo, algumas foram determinadas por uma época. Então, essa seria uma delas. Mas todas elas se baseiam na melhor formação do professor. Então, quando se fala de Finlândia, que é uma cultura totalmente diferente da nossa, quando se fala na China, né, no Xangai, os países onde se tem um índice alto nessas avaliações internacionais, se pensa antes no professor. Como formar o professor? Um professor na Finlândia tem que ter mestrado para poder lecionar.
Então, não é apenas uma graduação, ele tem depois uma continuidade nos estudos. E parece que quando a gente fala aqui de aprimoramento do professor, é uma verdadeira agressão, né? A muitos professores. Sim, o Brasil ainda tem isso, né? Muitas pessoas acham que isso seja um ponto negativo. Não é. O professor tem que ter sempre continuidade de estudos. Ele não pode parar. Não pode parar porque o mundo é ágil, o mundo se atualiza constantemente. Nós vamos ter, daqui a pouco, o conhecimento sendo dobrado, triplicado em pouquíssimos anos. Então, é evidente que um professor que continue estudando, que ele continue lendo, continue participando da vida plena, ele terá mais possibilidades de ajudar o seu aluno. Se o professor está motivado, continue estudando, a tendência é que esse aluno, em formação para ser professor, faça o mesmo. Bom, eu tenho, inclusive nessas reportagens que a gente separa sempre, existem até declarações um pouco fortes. Por exemplo, um ministro do ano passado, se não me engano, foi o Ricardo Barros, né, o ministro da Educação, dizendo que o ensino médio está falido e não agrega conhecimento sobre os resultados de matemática e português, por exemplo. Ou seja, e que, um dado também que chama a atenção, 7 milhões de estudantes no Brasil têm 2 ou mais anos de atraso escolar, segundo o próprio Unicef. Também há uma questão importante, que é a questão da evasão escolar, né, professora? Tanto do atraso escolar, mas da própria evasão, justamente nessa passagem do ensino básico para o ensino médio, né? Muitos estudantes acabam abandonando a escola, às vezes até para ajudar a família num trabalho, crianças, adolescentes de 13, 14 anos que já têm que começar a trabalhar. É uma realidade brasileira, né? É uma realidade não apenas na escola, na escolaridade básica. Isso é muito evidente em processo de alfabetização de adultos. Ele não consegue permanecer na escola por questões de trabalho, questões familiares. E isso acontece também no ensino médio, quando esse jovem, esse adolescente, ele pode ser monetários. Não seria nada demais se ele tivesse um período de trabalho, mas ele continuasse na escola, porque o trabalho seria uma aplicação daquilo que ele está aprendendo. Mas não é isso que acontece. As crianças, os jovens vão trabalhar e eles acabam deixando de lado os estudos. Não percebem que o esforço que eles fariam para continuar estudando vai gerar benefícios pelo futuro dele. Bom, nós vamos mostrar agora uma iniciativa lá de Maringá, região do interior, cidade do interior aqui do estado do Paraná, um projeto que está utilizando uma ferramenta diferente para educar as crianças na parte financeira, porque se você não sabe, toda criança deve já ter noções desde cedo de educação financeira, para saber ser um adulto um pouco mais responsável. E a alternativa que eles usaram por lá foi os gibis, né? Turma da Mônica, gibis lá de outras formas, né? De outras companhias, mas são maneiras de educar crianças nessa parte financeira. Veja só. Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali. Essa turminha já é conhecida há muito tempo. A novidade é que agora as aventuras deles têm um tema diferente. E sabe qual é? Dinheiro. Afinal, esse é um assunto que deixa muita gente com dor de cabeça, não é mesmo? Para se tornarem cidadãos conscientes nas finanças, alunos da educação infantil de uma escola rural de Sarandi, no Paraná, receberam um gibi da Turma da Mônica, que aborda educação financeira. O gibi é uma forma que é muito fácil das crianças gostarem, né, de aprender sobre o assunto. Às vezes, se a gente fizesse um livro normal, fizesse um texto, ou uma aula mesmo só, fica uma coisa meio chata, cansativa. Já o gibi não. Todo mundo gosta de ler um gibi. A ideia com as historinhas é levar algumas lições para casa e, aos poucos, ir mudando a relação das famílias com o dinheiro. Eu aprendi que tem que guardar dinheiro para o futuro. E para quando no futuro precisar de alguma coisa, você ter dinheiro para comprar. Se a gente não guardar dinheiro, a gente fica cheio de dívidas. E se a gente não saber usar, a gente pode ficar até sem moradia. Na casa da Lana, a família dela está economizando para comprar um carro. Ela também tem as próprias economias. E o que comprar com o dinheiro? Está na ponta da língua. Uma Barbie. Eles já tendo esse conhecimento, eles vão estar
contribuindo em casa com os pais, né? De repente o pai, às vezes os próprios pais compram coisas desnecessárias para as crianças. E as crianças também não têm assim muito a noção e querem coisas que às vezes é desnecessário, que dá para guardar um dinheirinho para comprar alguma coisa no futuro. A oficina de educação financeira faz parte do projeto Cooperação na Ponta do Lápis, que foi criado por uma cooperativa de crédito. Economizar. Agora o contrário, quando o filho chega em casa falando para a mãe e para o pai, você tem que economizar porque a gente tem que fazer tal coisa. O impacto é muito maior. Com ações como esta, espera-se que no futuro a relação com o dinheiro seja mais saudável e que traga para as famílias mais qualidade de vida. Se todas as crianças tivessem um pouco desse ensinamento de educação financeira, de como gastar, como guardar, a gente viveria numa sociedade com certeza melhor. Estamos de volta, você viu aí a reportagem, só lembrando uma correção aqui, né? Eu citei o Ricardo Barros. O Ricardo Barros era ministro da Saúde no ano passado, né? Rosiele da Silva, ministro da Educação do ano de 2017, correção feita aqui, a gente confundiu aqui os nomes dos ministros. Mas enfim, diante daquela declaração de que o ensino médio está falido no Brasil, né? Diante dos resultados aí de português e matemática apontados por vários índices. Mas professor, eu quero só, para a gente finalizar, muitas pessoas acham que o Brasil investe pouco em educação e na verdade não é tão pouco assim. Nós temos 5% do PIB no investimento da educação, é uma parte relativamente alta tanto do PIB quanto do total de gastos públicos, né? Porém, o gasto por aluno ainda está atrás da maioria dos países que fizeram parte dessa pesquisa que eu citei agora há pouco, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ou seja, saber aplicar melhor o recurso também é importante para a gente ter um futuro melhor, um horizonte melhor na parte educacional, né? Com certeza. Veja, a reportagem que acabou de passar é atribuir também à criança a responsabilidade de entender esse processo financeiro. O dinheiro que o Brasil recebe do Ministério da Educação é muito alto. Hoje em dia não se usa mais o termo do PIB, é o índice DH, Índice de Desenvolvimento Humano, mas é muito grande. É mais, por exemplo, que o Canadá e que a França gastam. Mas esse dinheiro, efetivamente, quando vai ser considerado por aluno, é muito baixo. O dinheiro se espalha antes de chegar no aluno por instituições, se espalha por equipamentos, que na verdade são bastante precários. Nós temos ainda escolas sem banheiro. Então há uma necessidade de rever, mas não é apenas uma questão de dinheiro. Ou seja, são vários fatores. Vários fatores que vão interferir. Acredito que poderemos melhorar, sim, se a gente conseguir fazer e capacitar esse professor para que ele seja um modelo, um exemplo de bom... E o protagonista da mudança. Com certeza. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui, professora Ana Maria. Valeu demais por todo esse conhecimento que você nos passou aqui para a gente. Obrigado. Eu agradeço demais a possibilidade e acredito, sim, que a educação está em primeiro lugar e deveria estar em todo e qualquer projeto político do nosso país. É isso aí. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Daqui a pouquinho tem Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Voltamos amanhã às 9 da manhã, ao vivo para você.